foi nos dado aqui um tema baseado também no Evangelho de Mateus. E eu creio que Jesus, ele tem dado aqui uma mensagem ao grupo de jovens: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem de Jesus, a forma que Jesus ele se expressou para a humanidade, não somente em palavras, mas também em atitudes, nos traz um grande aprendizado dentro da palavra de Deus e que nós podemos aqui aplicar para nós. Não diferente também de Mateus capítulo 17, o verso 24, uma narrativa muito simples, uma narrativa muito curta, muito pequena, mas também muito bela. Você vai perceber que trata-se de um milagre que Jesus havia operado, um milagre muito simples. Jesus ele vinha falando acerca da sua necessidade de ir a Jerusalém, de padecer, de sofrer, de se entregar na cruz do Calvário, de padecer pela humanidade, e de forma muito repentina, no verso 24, a palavra de Deus vai relatar um milagre de uma moeda que aparece na boca de um peixe. Um milagre talvez não muito pregado, porque nós que somos pregadores gostamos muito de pregar acerca dos grandes milagres que Jesus opera. Gostamos de falar sobre a abertura do Mar Vermelho, gostamos de pregar sobre as muralhas de Jericó que vieram abaixo e o povo de Israel alcança a promessa, a terra prometida. Mas esse aqui é um milagre pequeno, mas eu quero dizer para você que não deixa de ser um milagre. Ainda assim, ele é um milagre. E dizer para você que Jesus ele faz milagres e maravilhas em detalhes da nossa vida e da nossa história, coisas pequenas, coisas simples e também constantes. Deus está trabalhando na nossa vida. Quem acredita desta maneira? Glória a Deus, aleluia. Perceber que os milagres de Deus eles são constantes na nossa vida, jovem. Você vai entender que aquilo que Jesus está fazendo é diário, é constante sobre a nossa vida, está nos detalhes, e nós precisamos começar a enxergar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se você, jovem, for conversar com uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que vive uma vida de grande comunhão com Deus, você vai ver essa pessoa relatando milagres na sua vida, e não são milagres muitas vezes grandiosos. Ela vai relatar milagres simples, que você pode até pensar, será que é Deus mesmo ou é da cabeça delas? Não, é Deus. Se você parar para observar e analisar na sua vida, desde o momento que você acorda pela manhã, que você inspira o oxigênio, isto já é um milagre na sua vida. E quantas pessoas que nos últimos dias ou nos últimos meses, passando pela pandemia, começaram a valorizar o oxigênio, quantos respiradores foram comprados, quantas pessoas que sofreram com a dificuldade da respiração e agora passaram a compreender e a entender que o milagre de Deus está até mesmo na oportunidade de nós podermos respirar. Quantos concordam comigo aqui esta noite? Só no respirar já há milagre de Deus sobre as nossas vidas, já é graça de Deus sobre nós, já é poder de Deus sobre a nossa vida. Os evangelhos da palavra de Deus, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o evangelista João, eles descrevem 35 milagres que Jesus operou em sua descrição completa e ampla. Mas a palavra de Deus vai relatar e vai dizer que muitos milagres que Jesus fez não estão registrados nas escrituras, porque João, no capítulo 21, no versículo 25, vai dizer assim: se todos os milagres que Jesus fez estivessem escritos em livros de papel, volumes de papel, o mundo não poderia conter a quantidade desses livros. Ou seja, Jesus operou muitos outros milagres que não estão registrados na Bíblia Sagrada. Existe muita coisa que nós nem percebemos, mas que Jesus fez e que é milagre da parte dele. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 8 e o verso 16, você vai ler que Jesus estava em um determinado ambiente, e naquele ambiente Jesus simplesmente ele curou a todos os presentes. Estava ali pessoas
pessoas cegas, mudas, surdas, paralíticos, leprosos e outras enfermidades que nós nem sabemos o nome, mas a Bíblia simplesmente, de forma resumida, ela vai dizer assim: Jesus curou a todos que estavam naquele ambiente e naquele lugar. Não sabemos o drama, não sabemos a história particular de cada pessoa, mas sabemos que Jesus curou diversas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você: tem coisa que Deus fez na sua vida que você até outorgou a autoria da providência para um irmão. Você disse: foi o irmão que me ajudou, foi aquela pessoa que me ajudou, mas quando na verdade é Deus que lhe trouxe providência, é Deus que lhe abriu a porta, é Deus que agiu sobre a sua vida. Talvez você não era mais para estar aqui hoje, talvez você já era para ter a sua vida ceifada, mas Jesus te deu livramento. Jesus guardou você em momentos que você percebeu. Ele fez milagres sobre a sua vida. Quem acredita nisso aqui esta noite? Jesus tem feito milagres constantes na nossa história. E esse milagre de Mateus capítulo 17, o verso 24, é um milagre muito singular. Primeiramente porque o único que vai falar sobre esse milagre é o evangelista Mateus. Talvez porque Mateus fosse ex-cobrador de impostos, e o assunto agora lhe chama a atenção, a cobrança de um imposto. Ele registra então de forma singular aqui esse milagre. É o único milagre na Bíblia pelo qual Jesus se beneficiou, porque todos os outros milagres Jesus beneficia outras pessoas, mas este milagre aqui Jesus resolve uma questão que era própria sua. Ele faz o pagamento de um imposto que era seu. E você vai perceber também dentro da Bíblia que é o único milagre que Jesus ele fez que envolve diretamente dinheiro, ou seja, Jesus ele faz aqui um milagre financeiro. Todos os outros milagres que Jesus fez foram ressurreição de mortos, curas de pessoas, libertação e entre outras situações mais, mas esse milagre aqui mostra que Jesus também opera milagres financeiros. Quantos precisam de um milagre financeiro sobre a sua vida aqui esta noite? Pode adorar a Deus. Aqui é só para quem acredita, amém? Só para quem acredita, milagre financeiro. Agora deixa eu explicar para você o local que acontece esse milagre aqui, e essa fala de Jesus, essa manifestação de Jesus aqui é na cidade de Cafarnaum. Eu estive lá na cidade de Cafarnaum no ano 2014 e eu pude entender a geografia daquela cidade, a forma que aquela cidade era estruturada. Uma das coisas que eu pude entender que nesta cidade as pessoas viviam mais fora de casa do que dentro de casa, porque a casa era como se fosse uma pequena repartição, um pequeno quarto, onde as pessoas adentravam pela laje, dormia e não tinha mais espaço dentro da casa, era obrigado então a sair para fora da casa. Você vai perceber que a divisão, a estrutura da cidade de Cafarnaum, ali tinha também uma guarnição romana, ali tinha também uma alfândega e tinha também ali a maior sinagoga dos tempos de Jesus fora de Jerusalém, estava na cidade de Cafarnaum. Se você ler Mateus capítulo de número 17, você vai ver que Jesus está no episódio da transfiguração, numa experiência sobrenatural. Quem estava com Jesus? Apenas os discípulos mais próximos, apenas João, Tiago e Pedro é que estavam com Jesus naquela visão extraordinária, maravilhosa da transfiguração. Jesus então vai descendo ali o monte da transfiguração juntamente com seus discípulos, e no caminho ele encontra um menino lunático, endemoniado. Jesus expulsa aquele demônio e vai entrando na cidade de Cafarnaum juntamente com seus discípulos. Deixa eu tentar explicar para você. Eles vêm juntos, como que juntos, discípulos seguindo Jesus, mas eles entram um pouco dispersos, porque Jesus vem à frente, entrando em Cafarnaum, e os discípulos vêm vindo mais atrás. Como que eu posso entender isso na Bíblia? Eu vou entender porque um dos discípulos de Jesus, ele foi barrado, ele foi parado por nome Pedro.
Pedro, e Pedro ele recebe uma pergunta. A pergunta é direcionada a Pedro, mas a pergunta ela era acerca de Jesus, ou seja, Jesus não estava presente no momento daquela pergunta, e a pergunta direcionada a Pedro é a seguinte: Simão, ou seja, Pedro, que te parece? De quem cobram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aleluia. Você vai perceber que aqui Pedro ele é indagado acerca de Jesus, ou seja, Pedro aqui recebe um questionamento acerca da pessoa de Jesus. Quando você recebe uma pergunta acerca de outra pessoa, se você não sabe como a outra pessoa vai agir, você por certo não responderia a essa pergunta. Pedro aqui poderia ter dito assim: olha, espera um momento aqui, eu vou conversar com Jesus, e dependendo da resposta de Jesus, Pedro daria a resposta. Mas perceba o texto, olha o texto, você vai ver que Pedro ele recebe a pergunta: o vosso mestre, ele não paga o imposto das 2 dracmas? E Pedro de imediato ele responde: sim, o mestre paga. Sabe o que eu entendo aqui através dessa palavra? Eu vou entender algo muito forte, algo espiritual na vida de Pedro, porque Pedro andava com Jesus, Pedro tinha intimidade com Jesus, Pedro vivia com Jesus, e por ele andar com Jesus e viver com Jesus, ele sabia como Jesus iria proceder. Então Pedro não vai combinar com Jesus a resposta, mas Pedro responde em nome de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você, jovem que está aqui hoje: se você tiver intimidade com Jesus, você vai poder responder e falar em nome de Jesus, porque a tua intimidade com Jesus, ela te dá autoridade para você poder falar em nome de Jesus. Quantos querem ter intimidade com Jesus aqui esta noite? Aleluia. Se você tiver intimidade com Jesus, você vai poder falar em nome de Jesus. E tem mais uma coisa: você vai poder estar certo, crendo que aquilo que você falar, Jesus vai respaldar a palavra que sair da sua boca. Quem acredita nisso aqui é para quem tem fé. Você precisa começar a falar em nome de Jesus, e aquilo que você falar em nome de Jesus, Jesus vai confirmar na sua vida e vai honrar as palavras que saem da sua boca. Pedro ele fala aqui, ele responde em nome de Jesus, e perceba que a pergunta é uma pergunta teste, é uma pegadinha. Primeiro que ela é uma pergunta negativa: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? O que eles queriam na verdade é que Pedro dissesse: ele não paga mesmo. A pergunta ela está induzindo a uma resposta negativa, porque eles queriam aqui fazer um levante contra a pessoa do Senhor Jesus. Mas você vai perceber que Jesus aqui, através dos seus discípulos, ele não é pego, porque ele está dizendo assim: não paga o vosso mestre. Porque mestre entre aspas, quem considerava Jesus como mestre era a grande multidão, o povo pobre, o povo que caminhava ao redor de Jesus. Mas a alta cúpula religiosa não considerava Jesus como mestre, não reconhecia a autoridade de mestre. E nesse tempo os mestres, os rabinos, os sacerdotes não precisavam pagar esse imposto, porque esse imposto era direcionado à manutenção do templo. Ou seja, a pergunta é a seguinte: Jesus ele vai se utilizar da sua isenção do imposto, do seu título de mestre, para que ele não precise pagar esse imposto, ou ele vai pagar esse imposto? E se o discípulo de Jesus dissesse assim: não, Jesus não vai pagar, por certo que eles iriam dizer: Jesus é um rebelde, está contestando os impostos. Iriam gerar um grande escândalo acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas através de Pedro, que tinha intimidade, o nome do Senhor Jesus não foi escandalizado, mas foi glorificado. Deixa eu falar para você: o nome do Senhor Jesus precisa ser glorificado através da sua vida. E
quem tem intimidade com Deus não aceita que o nome de Jesus seja escandalizado, que o nome de Jesus seja menosprezado, que o nome de Jesus seja jogado para baixo. Não, porque quem tem intimidade com Jesus vai provar que Jesus, ele tem poder para fazer o sobrenatural. Quem acredita nisso aqui? Eu creio nisso aqui. Aleluia. E você vai perceber que Pedro responde à pergunta, e nesse momento Jesus já não está mais naquele ambiente. Jesus, ele adentra numa casa, possivelmente fosse ali a casa da sogra de Pedro, localizada na cidade de Cafarnaum, que era, segundo a cultura, até o dia de hoje, existe uma casa lá em Cafarnaum, que é a maior casa da cidade. Por isso que eu expliquei para você que as pessoas viviam mais fora do que dentro, porque a casa que Jesus entra não é uma casa comum. A casa que Jesus entra é uma casa ampla, é uma casa grande, e a maior casa da cidade aqui era a casa da sogra de Pedro. E eu creio que Jesus entrou nesta casa. Jesus entra na casa, Jesus está dentro da casa, Pedro está lá fora conversando, e quando Pedro responde a pergunta, deixa eu desenhar para você, você precisa entender isso aqui. Pedro entra na casa depois que Jesus já estava lá na casa. E quando Pedro vai entrar na casa, Pedro tinha um assunto para falar com Jesus. Olha que coisa interessante. E era um assunto urgente. Pedro precisava falar para Jesus o que ele tinha conversado lá fora, e agora tinha uma dívida para pagar, porque ele falou: o mestre vai pagar, então tinha que honrar e pagar aquele imposto qual ele prometeu. Agora perceba e olha o texto do verso 25 que nós lemos. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Pedro entra na casa e Pedro inspira, aí puxa o fôlego para começar a falar. Mas antes que Pedro começasse a falar, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar primeiro. E você vai perceber que o assunto que Jesus fala é o mesmo assunto que Pedro iria falar. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você. Porque a Bíblia aqui revela a onisciência de Jesus. Jesus conhece todas as coisas em tempo real, conforme elas estão acontecendo. Jesus já está sabendo. Quem está entendendo a palavra de Deus? Por isso deixa eu falar uma coisa para você. Se você veio aqui preocupado, você veio hoje aqui, quem sabe, pensativo naquilo que você está passando, a boa notícia é a seguinte: você veio no lugar certo, porque Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a tua história e Ele sabe a tua necessidade exata, real, conforme você tem. Jesus já conhece. Quem acredita nisso? Quem está entendendo? Deus, aleluia. Jesus conhece. Antes de você falar, antes de você pedir, Jesus já sabe o que você precisa. Jesus também teria isenção de impostos, e Jesus poderia argumentar aqui. Vou te explicar por quê. Quantos lembram do desafio de Davi com o gigante Golias? E aí o Saul, o rei, ele disse assim: quem derrubar este gigante, ele vai ter alguns prêmios. Primeiro, ele vai poder se casar com a minha filha. E em segundo lugar, ele e toda a sua descendência terão isenção de impostos. Nunca mais a família daquele que derrubar o gigante vai pagar impostos. Então Jesus aqui poderia ter pegado a genealogia. Olha que judeu é bom de genealogia. E Jesus poderia ter dito assim: olha, eu sou filho de José e sou descendente de Davi, e segundo a ordem do rei Saul, eu não preciso pagar esse imposto, sou isento desse imposto. Agora olha a forma que Jesus age, jovem. Isso aqui é para quem é maduro na fé. Isso aqui é para quem começa a amadurecer e a entender a forma do sobrenatural de Deus na sua vida. Olha a forma que Jesus ele age. E agora o que Jesus vai fazer nessa situação? Jesus não fica enrolando, Jesus não fica batendo a cabeça na parede, não. Jesus não fica perdendo tempo com fofoca, com problema. Olha o que Jesus faz. Jesus vai direto na solução, para que não escandalizemos. Pedro, você vai até o mar, você lança um anzol e lá você vai pescar um peixe. Abre a boca daquele peixe e de forma sobrenatural vai ter uma moeda na boca do peixe. Retira essa moeda, volta aqui e paga. Vai pagar o meu imposto e vai pagar o teu também, Pedro.
que Jesus faz? Jesus não precisava pagar o imposto. Ele poderia ter argumentado e provado que ele era isento de impostos. Só que olha o que Jesus faz. Jesus abre mão do seu direito, da sua razão, para que o milagre pudesse acontecer e o milagre pudesse concretizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem situações da sua vida que não vale a pena a discussão, a briga, o embate. Não vale a pena você bater de frente. Sabe por quê? Porque se você bate de frente, você aumenta a polêmica, aumenta o problema. Mas se você confia que Jesus vai trabalhar, que Jesus vai honrar, então você abre mão do direito e o milagre de Deus é liberado sobre a sua vida. Quem acredita nisso aqui essa noite? Se você começar a acreditar, Deus vai honrar a tua humildade, Deus vai honrar o teu posicionamento e você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Se você crê, glorifique o nome de Jesus aqui esta noite. Agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Todo milagre que Jesus ele faz, ele passa pela via do propósito. Quantos precisam aqui de um milagre de Deus aqui essa noite? Da mão de Deus sobre a sua vida. Se você precisa de um milagre, você precisa entender uma coisa: todo milagre passa pela via do propósito. Jesus não faz milagre sem causa. Jesus não faz milagre sem um objetivo. Jesus não faz milagre sem propósito. Todo milagre que ele faz, ele tem algo a realizar, ele tem algo a fazer. Tem gente que diz assim: Jesus fez um milagre na minha vida, então eu sou mais crente do que o outro, porque o milagre acontece na minha vida e não acontece na vida do outro. Não, não é esse o propósito dos milagres de Jesus, não é esse o propósito da ação de Jesus sobre a nossa vida. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, ele faz com propósito. Deixa eu te dar um exemplo, está no texto, o propósito da providência. Quando você não tiver mais recurso, quando você não tiver mais da onde tirar, quando você não tiver mais aonde recorrer, Jesus vai fazer um milagre, vai trazer o milagre da providência sobre a sua vida, porque há um propósito de providência. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Olha, quando Jesus ele tem um propósito, ele faz o milagre. Jesus faz também milagre através do propósito do livramento. Presta atenção, jovem. Quando os jovens que o diabo já tem armado cilada, acidentes para ceifar a vida, para tirar a vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se Deus ainda tem algo a fazer na vida desse jovem, o diabo pode até armar cilada, o diabo pode até preparar para ceifar a vida dele, porém você vai perceber que se Deus ainda tem algo, pode até sofrer um acidente, pode até sofrer um arranhão, porque o diabo ele vai tentar e Deus vai permitir para provar que ele deu livramento. Mas tem uma coisa: enquanto Deus estender a sua mão, aleluia, o milagre vai acontecer, porque ele é o dono da vida, ele é o Senhor dos senhores, ele tem propósito contigo, ele vai fazer milagre na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você vive propósito, é muito fácil acontecer milagre na sua vida. Alguns dias atrás estava com uma dor forte de garganta, forte. Normalmente de quarta a domingo eu estou pregando, mas normalmente quando eu passo por isso, eu penso: meu Deus do céu, agora acabou. Sabe o que normalmente acontece, pastor? Jesus me cura. Eu tinha marcado uma agenda lá na Bahia. Meu pai e minha mãe estavam comigo, vou contar já que eles estão presentes. E nós fomos para o interior. E lá naquele interior era estrada de barro, lama. E até fiz alguns vídeos, parecia rali, água, poças d'água. E o engraçado é que os baianos fazem as estradas ao contrário. Em vez de ser assim, arredondado, né? Ele faz assim, parece, né? Do lado é mais alto. E a água fica tudo no meio. E aí começou a coisa enfeiar. E a minha mãe começou a ficar preocupada. Ela disse: misericórdia, né? Será que a gente vai chegar no culto? Eu falei: mãe, até hoje, faz 17 anos que eu prego a palavra, eu nunca perdi uma agenda. Já cheguei um pouquinho atrasado, mas
Na hora que eu chegava, eu ainda conseguia louvar e conseguia pregar ainda. E de repente a gente entrou numa poça d'água que estava muito, muito funda. E quando a gente entrou assim, aquele carro, o meu pai tentou acelerar e ele teve que dar umas batidas assim no acelerador e até parou de se ouvir o motor, de tanta água que veio, e veio já na altura assim na janela. E aí naquele momento eu pensei, misericórdia, eu acabei de falar para minha mãe que eu nunca perdi uma agenda e que nós iríamos chegar lá, e agora eu acho que foi. Como é que eu vou sair desse carro aqui, porque vai afundar tudo? Sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar para você, de uma forma que não tem como explicar. Aquele carro parece que virou um barco. Sabe por quê? Porque ele foi flutuando e as rodas, elas se tornaram como se fosse um remo, e aqueles metros que faltavam para sair da poça d'água, o carro foi flutuando e nós saímos daquela poça e conseguimos seguir em frente de viagem, e chegamos na agenda no horário exato marcado e vamos fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, é muito fácil acontecer um milagre. Meu Deus, aleluia. Você pode visualizar o propósito de Deus no milagre que você precisa? Amém? Você pode visualizar isso? Agora deixa eu falar uma coisa. Por que muita gente não vive milagre? Por que muito jovem ainda não aprendeu, não consegue viver isso? Sabe por quê? Porque o milagre de Deus não deve ser individualizado. Você precisa deixar de ser egoísta para que o milagre de Deus possa acontecer na sua vida. Tem gente que não vive aquilo que Deus tem para a sua vida porque está sendo egoísta, não sabe compartilhar. E quando você não aprende a compartilhar, Deus tranca a porta para você. A porta não se abre, as coisas não fluem, você não vai para frente, você não evolui, você não desenvolve, porque você não sabe compartilhar. E Jesus aqui está ensinando nós a compartilharmos, porque o imposto era cobrado de Jesus, mas Jesus ele diz assim: eu vou pagar o meu e vou pagar o de Pedro também, porque o milagre que é gerado sobre a nossa vida, ele vem para ser compartilhado. Quem está entendendo e quer nessa noite compartilhar aquilo que Deus deu para nós. Agora olha, outro segredo para o milagre, para você vencer. Toda vez que você é instrumento do milagre, você participa do resultado do milagre. Hoje, sexta-feira, trabalhamos a semana toda. Está em casa, né? De boa. Mas sabe por que estou aqui? Porque eu sei que quanto mais eu transmitir o que Deus tem na minha vida, e quanto mais eu fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer, quanto mais eu abençoo, mais Deus reverte em bênção para a minha vida. Quem acredita nisso? Quem está entendendo isso aqui? Quando você ora pelas pessoas, inclusive pelos teus inimigos, quando você está abençoando, Deus está revertendo em milagre para a sua história. Tem gente que pensa assim: olha, Deus só faz quando a gente pede, né? Então a pessoa só ora pedindo. Na verdade, quando você está orando por outras pessoas, entregando na mão de Deus, Deus está agindo poderosamente sobre a sua vida e sobre a sua causa. Pedro aqui é instrumento do milagre, e agora Pedro participa do resultado do milagre. Qual era a moeda que foi pescado lá? Foi pego? Um denário. A dívida cobrada, 2 dracmas. E eu já vou finalizando. Se fosse fazer o câmbio do stater, melhor dizendo, o stater, não foi denário, foi stater, para a dracma, pastor José, naqueles dias equivaleria a 5 dracmas. Quanto que foi pago? Vamos fazer uma conta aí, básica. 2 para Jesus, 2 para Pedro, 2 mais 2 é 4. Um stater equivaleria a 5 dracmas. E o que eu vou falar aqui é o que Deus vai realizar na sua vida, porque isso aqui aconteceu aqui no texto e acontece na minha vida e na sua vida, se você crê. Quantos tem uma promessa de Deus sobre a sua vida aqui? Amém. Tudo o que Jesus fez sempre foi além. Isso aqui não é jargão de pregador, jargão de efeito, não. Não é para empolgar as pessoas, não.
Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Quando Jesus multiplica os pães, a palavra de Deus vai dizer que ele multiplicou e ainda sobrou 12 cestos cheios. Aleluia, porque quando ele opera um milagre, ele faz além daquilo que é a necessidade, a expectativa, aquilo que você clama, aquilo que você precisa. Talvez hoje tu pode ter entrado aqui dizendo: Deus, eu estou aqui numa questão de sobrevivência, eu preciso que o Senhor me tire aqui do fundo do poço, eu preciso de uma saída. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando ele fazer, ele não vai fazer só o que você precisa, ele vai fazer além daquilo que você precisa. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. O milagre de Deus na sua vida, ele vai transbordar sobre a sua vida. Aleluia. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. 99% dos milagres que Jesus fez, que ele operou, fala acerca daquilo que Jesus falou, Jesus ordenou, Jesus declarou. E depois fala acerca da concretização do milagre. Ou seja, Jesus fala, por exemplo, o cego que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e ele untou os olhos daquele cego. Aí Jesus diz assim: vai até o tanque, lava-te. E aí o cego foi, se lavou, e quando ele fez o que Jesus mandou, que ele se lavou, ele enxergou. Fala sobre como o milagre aconteceu. Aqui não, eu quero testar a sua fé aqui nessa noite, amém? Eu preciso testar você aqui hoje. Porque esse milagre aqui não está descrito a sua concretização na Bíblia. Só diz assim que Jesus falou para Pedro: vai lá e pesca um peixe, você vai achar uma moeda. Não está escrito na Bíblia a concretização que Pedro foi lá e pescou. Deixa eu perguntar, quem acredita que Pedro pescou esse peixe e tinha uma moeda lá na boca do peixe? Só quem acredita, deixa eu ver. Amém, Jesus. Não está escrito na Bíblia. Não fala. Só diz que Jesus mandou. E tem gente que é assim. Tem gente que para acreditar, ele quer uma garantia. Tem gente que para crer naquilo que Deus falou, ele diz assim: Deus, quem garante aí que vai acontecer? Será que vai? Será que esse profeta é de Deus? Será que essa palavra é de Deus? Qual a garantia que eu tenho que Deus vai fazer na minha vida? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor José. Quando Deus fez uma promessa para a sua vida, Deus fez uma carta assim, em cartório. Lá no cartório você pode assinar uma carta, logo um contrato com Deus? Não, amém? Alguém assinou um contrato com Deus? Não, sabe por quê? Porque quando Deus faz uma promessa, Deus não dá garantia real. Glória a Deus, aleluia. Deus não dá garantia real. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. Glória a Deus. A palavra de Deus é suficiente para que aconteça aquilo que foi dito, proferido. Se Deus falou que tem algo a realizar na sua vida, moço, moça que está aqui hoje, deixa eu falar para você, vai acontecer o milagre, porque a palavra dele é poderosa. Pela palavra de Deus, tudo que foi feito se fez pelo poder da sua palavra. Deus disse: haja e ouve. Deus falou e aconteceu, e o milagre foi produzido. Se você precisa hoje aqui de uma intervenção de Deus na sua história, eu quero orar nesse momento com a autorização do nosso pastor, e eu quero que você venha aqui na frente agora rapidamente para nós orarmos essa noite. E eu creio que Deus vai fazer o milagre sobre a sua vida. Se você precisa hoje aqui de que Deus faça um milagre em alguma área da sua história, da sua vida, da sua causa, daquilo que Deus prometeu para você, que talvez hoje pareça distante, parece que não vai acontecer, eu quero que você venha aqui na frente agora, porque nós vamos orar agora.